esclarecimentos do Calepino, lá de Vila Velha, Espírito Santo. O Alexandre Almídoro, ele pergunta, ou comenta aqui. Boa tarde, professores. 1. A TENEPS é a doação energética para os amparadores realizarem o trabalho assistencial. Ok? 2. A OFIEX, já mais avançada, não é somente doação, e sim um trabalho mais ativo da Consim. 3. Quais as hipóteses dos trabalhos mais avançados do que a OFIEX? O que vem depois, ou como seria um trabalho mais atacadista? Legal, uma pergunta diferente aqui do que a gente está debatendo, mas vamos tentar contribuir. Assim, Alexandre, primeiro sobre as duas primeiras considerações, né? Para mim, a OFIEX, ela é bem semelhante àquilo que o professor Valdo comenta da TENEPS, de que o tenepsista, lá no manual da TENEPS, ele coloca isso, o tenepsista não acompanha nem 5% do que está acontecendo, senão ele vai se alienar dos deveres dele, ou das responsabilidades, das funções da vida intrafísica. Então, para mim, o OFIEX é a mesma coisa. Você acompanha e sabe muito pouco do que acontece de fato no OFIEX. Eu tinha uma ilusão que eu achava que você visitava toda hora lá, ia ver as concierges, e se projetava, né? Eu entendo que a OFIEX, do modo muito veterano, super consolidado, deve atuar desse modo, né? Mas eu acho que a OFIEX, quando ela está começando, não é bem assim, não. Ao menos a experiência que eu estou tendo, né, é que é uma situação mais passo a passo, né? Agora, é claro, toda a OFIEX ela se estabelece a partir de um epicentro. No caso intrafísico, que doa a energia intrafísica e a energia animal para poder fazer os trabalhos de desassédio, que os amparadores não têm essa energia. Eles podem tirar energia da natureza, mas não têm a mesma potência do que você trabalhar com energia de modo lúcido. Então, para mim, o mais sério de um ofixista é ele conseguir manter a sua rigidez mental, manter a sua base física equilibrada, que é isso que vai criar o conceptáculo das energias para você montar toda a estrutura extrafísica, de uma oficina extrafísica que vai prestar assistência. Ok? E sem falar que ela está sempre conectada ou ligada ao ambiente, né, do fixista, do tenepsista. Eu me lembro que quando eu fui na casa do professor Valdo, que ele me levou lá no quarto para me mostrar o banheiro dele, porque eu estava construindo uma casa, só para explicar. E aí ele queria mostrar uma série de questões técnicas que tinha na casa dele, que ele queria sugerir de eu construir na minha casa. Então ele me levou no quarto de dormir dele, mostrou o que tinha lá, no banheiro, deu uma geral em toda a casa. Eu me lembro que ele me fez essa pergunta, se eu notava alguma coisa de energia. E eu notava uma diferença de energia do quarto dele para o banheiro. E ele me explicou que ali, naquele ponto, era a transição, e ali era a entrada para o FIEX dele. Entendeu? Então existia um local dentro da parte física onde aquela FIEX se conectava. Isso é interessante, né? Uma história que muita gente nem sabe, né? nem conhece. Né? Agora, uma coisa que me deu um nó na cabeça, Alexandre, só para te dizer, ele chegou a comentar em algumas tertúlias, eu acho que ele chegou até a escrever também alguma coisa a respeito. Ele falou, eu sempre achava que a OFIEX ela encerrava, né, quando a pessoa dessomava, mas ele comentou que no estágio mais avançado você tem a OFIEX da Concierge, ou seja, não acaba. Aí eu entendo isso, porque do ponto de vista evolutivo, você começa a dominar mais energia, sua responsabilidade começa a aumentar, você não pode encerrar, fecha o hospital porque a pessoa morreu, não. Tem que continuar, e continua do ponto de vista físico, mas é quando o trabalho já está mais estruturado. Entendeu? Agora se faz uma pergunta, né? Quais as hipóteses dos trabalhos mais avançados do que a OFIEX? Para mim, a OFIEX ela começa a se consolidar, de fato, a partir da desperticidade, né? Até a desperticidade, a pessoa pode até ter uma OFIEX, mas é tudo muito ainda incipiente. A partir da dispersidade, ok, a pessoa vai conseguir ter uma OFIEX mais montada. Para mim, quais são os próximos passos? Cada vez que a pessoa desenvolve mais, vamos lembrar que você tem o desperto, você tem a semiconsciex, você tem o teleguiado autocrítico. E é um processo de evolução, de crescimento. Né? O que caracteriza basicamente essas mudanças de patamares? Desperticidade, você não sofre mais com os assédios interconscienciais. Você é um pau da barraca do ponto de vista extrafísico, de epicentrismo, de desassédio,
onde você entra, onde você atua. Beleza. Na semiconsciencialidade, devido a você trabalhar com energia o dia inteiro, você está ali todo dia fazendo TENEPS, a tendência qual é? É você começar a enxergar a dimensão humana muito mais como sendo uma consciência do que consciência. Né? Então, essa é a condição para mim que caracteriza a semiconsciência. É quando você já começa a raciocinar sendo consciência nessa dimensão. O teleguiamento autocrítico é quando você incorpora dentro da Equipex, no dia a dia, como de fato você está integrado, entendeu? Dentro de uma equipe maior. Então é um processo de teleguiamento, é muito automático, né? Você sente a inspiração extrafísica, o banho de energia, você vai trabalhando em equipe, né? Você vai conversando telepaticamente, mentalmente, você vai tendo as respostas, e esse é o processo do teleguiamento, você vai encaminhando, né? Então, quando você pergunta o que teria mais avançado do CoffeeX, para mim é essa escala crescente, entendeu? A partir ali do teleguiamento, cada vez, paralelo a isso, você vai ter, por exemplo, acesso às centrais extrafísicas. Eu entendo que isso aí é um processo que começa a extrapolar o FIEX. Não que você não vá ter contato com centrais extrafísicas antes da FIEX, mas é que a partir da FIEX você começa a ter um acesso mais pleno em relação às centrais extrafísicas. E tudo isso relacionado ao trabalho que tem que ser desenvolvido. Isso é importante falar. Então, você precisa de uma dose extra de energia, central extrafísica da energia. Você está trabalhando com as verdades relativas de ponta, criando ideias novas, central extrafísica da verdade. Você está trabalhando com processos maiores de mega fraternidade, central extrafísica da fraternidade, entendeu? Sem falar outras tantas centrais que tem por aí. Porque a rigor, cada dimensão, cada comunidade extrafísica mais especializada, ela tem uma central extrafísica, né, que caracteriza ela. Então você começa a entrar nisso. Daqui a pouco, você começa a ter um telefone vermelho com a sua central extrafísica, né? Quando eu falo sua central extrafísica, é a central extrafísica da Comunex, de onde você é oriundo, da sua paraprocedência. E daqui a pouco você pode até ter a sua central extrafísica mesmo, né? Porque se for pensar, um serenão é uma central extrafísica ambulante. Então é uma escala crescente. Eu esqueci de falar do evoluciólogo, né? Então, depois do teleguiamento, que é quando você está ali trabalhando em uníssono com a equipe extrafísica, você começa a trabalhar de modo mais coletivo, né? Você começa a trabalhar com as programações existenciais das demais consciências, com essa orientação e com a interfusão dessas programações existenciais todas, que compõem a chamada, que o pessoal fala, maxi-proexis grupal, né? Então já é um estágio que exige um pouco mais, né? Você começa sendo ali aprendiz, né? Fazendo parte da equipe, vai costurando um caso ou outro, vai falando com o evoluciólogo de plantão, MOR, daqui a pouco você começa a pegar a manha, daqui a pouco você sabe como é que faz, daqui a pouco você vai indo, daqui a pouco você, né? Quando você vê, você está lá. É assim que eu penso que é o processo do evoluciólogo, né? Então, o Alexandre Almídaro, para mim, eu estou dando uma sequência, tem uma série de coisas depois do FIEX. E tantas outras que a gente nem sabe, nem entende como é que funciona direito, né? Você pega, por exemplo, o acesso ao manto da conscienciologia, uma técnica totalmente aside, vamos chamar assim, corre por fora, mas ela é extremamente potente, né? Como é que é isso, né? Você tem, às vezes, o acesso à sua forma, né, holopensênica, suas retrovidas, tem um monte de coisa, né, que vai correndo em paralelo. Então, é muita informação. Eu acho que a gente já conseguiu avançar bem aqui, né?